agora semana que vem, já com o Sócrates aí já pegando já a filosofia clássica mais na sua curva, né, mais alta, porque é imaginar dessa mesma forma de gráfico, né? Então, você começa lá com Tales de Mileto, né? Uma subida, vamos dizer assim, né? Que não é uma subida contínua, porque você vai ter quedas, né? Dependendo do tipo de filósofo que vai aparecer. Você pega lá, por exemplo, né, o Tales desenvolvendo já ideias de uma metafísica, claro que muito incipiente. Aí vem o Anaximandro, Anaximenes, né? Desenvolver essa metafísica, e vem lá o Pitágoras, né? Dá um salto para cima. Aí depois vem o Demócrito e dá uma diminuída na curva, né? Então você vai vindo. A curva não é só ascendente, né? Ela vai sendo como um gráfico, né? Ela vai indo e voltando, né? Mas ela vai indo e voltando por quê? Porque não se chega a soluções assim, absolutas, né? A soluções totais, vamos dizer assim. Elas vão sendo sempre soluções que têm muita contradição dentro delas, né? Tem muita coisa que você precisa resolver, porque cada um que propõe, né, uma solução não propõe uma solução que dá conta de tudo, dá conta só de um pedaço, né? Então, o Tales, né, com a água, como o Arquê, ela explica muita coisa, mas parece não explicar tudo. Aí vem o Anaximandro, né, com o Aperon, explica muita coisa, mas deixa explicar outras, né? Porque a Aperon, coisa assim, né, o infinito, né, coisa assim, não delimitada, né? É algo que é ruim filosoficamente falando, porque você acaba não podendo falar do Aperon uma vez que você não o delimita, né? Se você não sabe do que se trata. Aí vem o Anaximenes tentando resolver esse problema, colocando o ar, né, o ar etéreo, né, como a solução. E aí fecha os filósofos de Mileto com essa busca pelo princípio único de todo o universo, né? Uma busca muito nobre, mas que tem problemas, né? Quais são os problemas, né? Bom, se existe um elemento único, por que existe diversidade, né? Que é o que vai acontecer lá com os pluralistas, que vão começar a não mais procurar esse princípio único, mas procurar princípios múltiplos para coisas múltiplas que existem, né? Aí vão vir lá tanto o Anaxágoras com as homeomerias, como o Demócrito, né, com a ideia de átomo, e esses caras aí. Ao mesmo tempo que tem outros que estão pensando mais no funcionamento do universo, que é o caso do Pitágoras, do Heráclito e do Parmênides, e o Parmênides desenvolve toda uma teoria do ser, né? Estou falando aqui rapidão só para a gente lembrar dos pré-socráticos. E aí, então, você tem várias pontas, né? Várias linhas de investigação, várias pontas soltas, né? Várias propostas filosóficas que acabaram abrindo, né, a possibilidade de discussão, mas que não fecharam a questão porque eles não tinham, naquele momento, talvez, né? Ou não sei se a gente vai ter algum momento, né? Mas eles não tinham uma perspectiva muito, vamos dizer assim, sintética da realidade, né? Eles estavam mais numa perspectiva assim, de abrir possibilidades de reflexão, propor, né, problematizar essas possibilidades e, assim, começar a desenvolver um pensamento filosófico crítico, né? Assim, usar a razão para resolver essas questões e não utilizar, né, a religião, né? Que esse é a grande diferença entre a filosofia e tipo, a mitologia, né, ou outros saberes, né? A filosofia se caracteriza pelo uso exclusivo da razão, nesse primeiro momento, né, para compreender a física, para compreender o todo. Não quer dizer que esses filósofos não tenham tido elementos religiosos dentro das suas teorias, né, das suas doutrinas, mas o elemento religioso, ele não é aceito por si mesmo, né? Ele é aceito como uma forma mitopoética que passou por um crivo de racionalidade. Digamos que da mesma forma como os modernos usam, né? Então, por exemplo, o Freud, né? O Freud, ele vai explicar a fase de desenvolvimento humano do adolescente.
E aí ele usa um mito grego, né, que é o mito de Édipo. Ele não está acreditando que aquele mito de fato existiu, mas ele usa aquele mito e passa aquele mito por uma peneira, né, pela peneira da racionalidade, tira desse mito, né, os elementos formativos e constrói uma teoria filosófica, né, a teoria filosófica do Édipo, que depois será também descaracterizada, né, e criticada por outros filósofos, né, principalmente por Deleuze e Guattari, com o anti-édipo. Então a ideia Ozaki, quando fala desse negócio da peneira, sempre tem essa peneira de Sócrates, né? Os 3 elementos da peneira de Sócrates, né? Mas é relacionado a isso ou não? Assim faz uma peneira para alguma coisa? Não. A peneira de Sócrates, na verdade, ela é um conceito utilizado para trabalhar o que você deve falar sobre as coisas, né? Quais são os tipos de doxa, né, de opinião que você deve emitir. Aí o Sócrates fala assim, bom, existem 3 peneiras, 3 elementos, né? Um elemento é se aquilo que você vai falar Verdade? tipo, se ela é bom se ela é bom, né? É bom falar aquilo, se ela é útil falar aquilo, e se ela acho que É isso aí, verdade, né? Se ela é é verdadeira, né? verdadeiro, bom e útil, né? Na verdade, o Verdade, belo bom e útil. é isso aí. E aí você fala assim, bom, isso aqui é verdadeiro, mas se eu falar isso, eu vou acabar fazendo mal. Aí falou, então é melhor você não falar. É melhor você guardar isso para você por enquanto, porque talvez nesse momento não é bom falar, né? Por exemplo, né? Você está numa situação onde você está lá com um contingente militar e aí vem um exército para atacar você e você sabe que vocês não vão conseguir resistir. A última coisa que você quer é falar, a gente vai morrer aqui, né? A gente não vai dar conta, porque daí você tira, né, o ânimo de todo mundo, né? Então, há momentos em que você não vai falar a verdade, não porque você está escondendo a verdade, mas porque falar a verdade é uma impiedade, né? Uma coisa ímpia, né? É uma coisa negativa, vamos dizer assim. Prejudicial. Prejudicial. Prejudicial para quem, né? Para o corpo da cidade, porque o Sócrates ele vai ser um cara que é muito preocupado com o corpo da cidade, né? Com a política, né? Com a nomos, né? Política. Tanto é que quando ele vai ser condenado, né? Ele vai se defender, mas uma vez condenado, ele não foge, né, da condenação, porque ele acha que se ele foge da condenação, ele prejudica a cidade. Ou seja, se todo condenado, né, resolver fugir da condenação, as leis da cidade acabam não sendo funcionais, né? Acabam não alcançando o seu propósito, né? Então Sócrates, mesmo entendendo que ele é inocente, entendendo que ele foi julgado e considerado culpado, ele aceita a punição, né? Ele aceita, né, a pena da cidade em vistas do benefício da própria lei da cidade e não de si mesmo, né? A gente vai ver isso depois, mais pra frente. Mas só para a gente entender bem essa questão da peneira do Sócrates, né? Aqui no caso, eu usei a peneira mais num outro sentido, no sentido assim, de que você pega qualquer ideia, né? E aí até mesmo você pode fazer isso até com a Bíblia mesmo, né? Porque assim, a tradição cristã, ela faz isso, né? Você pega a Bíblia, coloca o texto bíblico numa peneira, a peneira é a peneira da razão, e você vai chacoalhando para que você, então, consiga, né, tirar dali aquilo que é cultural, aquilo que para aquele momento, para aquela situação, né, aquilo que não vamos dizer assim, uma verdade, né, em si mesma, e começa a, então, pegar aquilo que é verdade em si mesmo para falar assim, nisto aqui está as leis eternas, né? A ideia dos sofistas, a ideia dos pré-socráticos é essa, né? É pegar lá as mitologias gregas, as ideias religiosas, e falar assim, olha, muita coisa aqui é crendice das pessoas, crendice, né? Meninice. Mas muita coisa aqui é uma explicação ainda que muito incipiente da realidade, né? E aí então, o pré-socrático ele vai tentar pegar aquilo que ele acha que aí isso aqui faz sentido racional e desenvolver aquela ideia, né? É claro que ele tem limitações, né? Ele vai desenvolver essas ideias ainda muito ligado, né, à mitopoética, né? Muito ligado à lírica, né, à poesia. Mas é um primeiro passo, vamos dizer assim. De boa?
Tranquilo. Bom, os sofistas, como nós já vimos, então, eles representam algumas mudanças, né, na tradição filosófica. Bom, aqui então nós temos um quadro primeiro, né, está lá no livro do Giovanni Reale, né, um quadro primeiro que ele vai tentar descrever aquilo que há em comum nos sofistas em geral, né? Lembrando que nós já vimos que os sofistas, eles foram enquadrados aqui em 4 escolas diferentes, né, em 4 grupos diferentes. O grupo dos mestres sofistas, o grupo dos erísticos, o grupo dos ideólogos, né, ou sofistas políticos, e o grupo dos naturalistas. Aqueles que eram mais, assim, detestáveis, vamos dizer assim, eram os erísticos, né? Os erísticos e os sofistas políticos, né? Os naturalistas, eles eram até certo ponto interessantes, né? Porque eles desenvolveram a teoria do direito, né? E os mestres sofistas, eles eram muito honrados, né? E muito queridos pela população, porque eles desenvolveram, né, a teoria da retórica, da oratória, né, e do falar, né? Apesar de também eles terem erros, né? Então, lembraram também desses 4 grupos, tranquilo? Beleza. Beleza. Dos 4 grupos, então, nós temos algumas coisas que são incomuns a eles. A primeira coisa é que os sofistas, eles deslocam, né, o interesse da filosofia da physis, né, da natureza, para o antropos, né, para o homem, né? Então, são filósofos que vão propor um certo tipo de antropocentrismo, né? Mas por que eles fazem isso? Porque, para eles, o pensamento anterior, né, os pré-socráticos, né, os filósofos anteriores, não conseguiram chegar a um patamar de verdade objetiva. Então você tem lá, por exemplo, o Parmênides falando que o movimento não existe, e o Heráclito falando que o movimento existe, e os dois parecem ter razão, mas se os dois têm razão, os dois estão errados. Assim, os dois são... Se os dois têm razão, você tem um problema de paradoxo, né? Por quê? Porque não dá para uma coisa ser parmediana e ser heracliana ao mesmo tempo, né? Se elas forem antagônicas, né? Não tem... Um tá certo, os dois estão errados. É isso mesmo, né? Estão antagônicas, né? Então, quer dizer, tem muito pensamento. Se os miletos estão corretos, né? Existe o uno, então os das escolas pluralistas estão errados, né? Se há o uno, não pode ser o múltiplo. Se há o múltiplo, não pode ser o uno. Então, é muito desencontro, vamos dizer assim, né? Desencontro nessas filosofias. Então, dá para chamar o sofista aí de pai do iluminismo? Isso, eles são um primeiro... como ele fala aqui, né? Eles instauram um clima cultural que se poderia chamar como moderno, com o termo moderno de iluminista. Porque, ao invés de olhar para essa filosofia da physis, que não tem solução, né? Que não tem resolução, eles falam assim, bom, vamos começar a olhar então para uma outra coisa que os pré-socráticos não olharam, né? Que é o homem, né? O homem, aí eles vão olhar para a ética, né, para a moralidade, para a estética e para a psicologia, né? Ou seja, para esses elementos que são elementos de produção humana, né? Ontem eu estava conversando com o Tiago, né, que ele estava comentando do poiesis, né? Ou seja, nós, seres humanos, somos feitura de Deus, né? O termo lá é poiesis, né? Poiesis é o termo que os gregos utilizam para tudo aquilo que é produto humano, né? Por exemplo, se eu tenho lá, né, uma bela paisagem, né, aquilo lá é uma beleza natural, né? É uma beleza, né, que não tem um dedo humano nela. Mas se eu pego e faço um jardim, eu uso elementos da natureza, né? Coloco uma planta aqui, né, uma flor ali, né, coloco umas pedras aqui. Eu uso esses elementos para construir uma beleza que tem um elemento natural, mas ela passou, né, pela mão humana. Isso é poiesis, né? Então, poiesis é tudo aquilo que é produto humano. Poesia, arte, música, escultura, arquitetura, decoração, moda, tudo isso é poiesia. E tudo isso é interesse dos sofistas, né? Os sofistas querem
querem estudar, ou querem investigar por que o homem produz essas coisas e quando ele produz, o que essas coisas representam para o homem. É como se o homem virasse uma espécie de cosmos, né? É um microcosmos. E ao tentar entender o homem, eles estão tentando entender como que o universo funciona, mas não a partir das coisas do universo, né? Mas a partir do homem especificamente. É como se fizesse um recorte, né? Ao invés de tentar abarcar o universo como um todo, como os pré-socráticos, eles tentam entender o universo a partir do homem. Tudo bem? Beleza. Tá. Por que ele fala que ele inaugura um novo iluminismo, né? E aí, esse termo, é claro, né, é um termo extremamente anacrônico para utilizar-se aqui, né? O renascentista também, né? O renascentismo também é um termo extremamente anacrônico, né? Mas só para a gente tentar entender o que ele quer dizer aqui, né? Lembrando que nós passamos, né, por um período na história da humanidade chamado Idade Média, né? Período medieval, que vai lá desde o século V, mais ou menos, né? Até lá o século XVI, né? Tudo isso, século XVII, tudo isso é Idade Média. Nós dividimos esse período em duas fases, né? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, né? E esses dois termos têm muito a ver com o processo de desenvolvimento arquitetônico, tecnológico, né? Porque a Alta Idade Média é o período onde se desenvolve mais, né, essas características, enquanto que a Baixa Idade Média é um período que desenvolve-se menos, ou seja, há uma decadência, vamos dizer assim, né? Uma decadência na produção tecnológica, apesar que a produção intelectual ela é grandiosa, né? Ela não decai, ela só aumenta, né? Só aumenta. E aí você tem, né, esse período medieval que é marcado por um cristianismo muito presente, né? E pela vida monástica, né? Pela vida religiosa. E o Renascimento é marcado pelo quê? Vamos ver se vocês lembram. O Renascimento é o antropocentrismo, né? O humanismo. Isso. Mas ele é especificamente marcado por uma renovação. Uma renovação, né? Daí o Renascimento. Uma renovação do quê, especificamente? Renovação da busca da filosofia de novo, não? Ela afasta Deus, né? Aquela ideia de teocentrismo e traz para o antropocentrismo, né? Ali que tem onde começa. Onde começa isso, mas o foco principal, né? O foco principal do Renascimento é a arte. A arte, sim. É a arte. Então, o Renascimento é uma revolução estética, artística. Isso, E aí, quando eu falo arte, é poesia, pintura, escultura, né? Então, você vai ter um renascimento das artes, mas que tipo de artes, né? As artes gregas, que foram apagadas pelo cristianismo. Lembra lá, né? As estátuas dos deuses gregos, né? Elas foram, por vezes, destruídas, né? Ou eram castradas, né? Ou eram cobertas, né? As próprias poesias gregas, né? Elas acabaram sendo esquecidas em nome da poesia cristã, né? E é com o Renascimento que volta tudo isso, né? Então volta poesia grega, volta arte grega, volta teatro grego, volta escultura grega, aí volta o estilo de vida grego, e aí que se colocou, né? É o antropocentrismo grego, né? O foco, né, muito grande naquilo que é normal, natural ao homem, né? Naquilo que é próprio do homem, né? Que é a fama, né? A sexualidade, a beleza estética, né? Então, eu brinco sempre com os alunos, né? Qual era o padrão de homem bonito antes do Renascimento, né? O homem bonito, né? Ele é um sujeito magro, pálido, esquálido, né? Com o corpo queimado do sol, né? Com algumas queimaduras do sol, porque ele trabalha no campo, alguma coisa assim, né? E ele é magro porque ele jejua muito, né? Porque ele ora muito, né? As roupas dele são farrapos, praticamente, né? Aquela coisa bem, assim, ao estilo monástico, né? Ao estilo do agricultor rústico, né? E já no Renascimento, né? O estilo do homem bonito já é o homem com
corpo, né? Os músculos, é o grande guerreiro, né? É o herói grego, né? Então, é uma mudança paradigmática da forma de ver o mundo. E logo seguido do Renascimento, nós vamos ter uma outra revolução importante, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é, de alguma forma, ela é uma cria do Renascimento. Por quê? Qual que é o principal elemento que marca a diferença entre protestante e católico? Dogma, né? Dogma. O principal. Imagem. O principal é a salvação por meio de Cristo, não é? Mais ou menos. De imagem. Também não é isso, porque se você tem ainda assim, a Igreja Católica não, entre aspas, adora imagens, né? É porque tem essa separação, né? Tem a separação de Estado e de Igreja, né? Mas não é isso não, porque o cristianismo nasce com a Igreja de Estados Unidos, né? Também, a igreja cristã anglicana é estatal, né, velho? A luterana também. Então não... Mas tem um ponto muito importante, muito, muito importante, que é chamado de livre interpretação das escrituras. Aí ensinavam até as pessoas a ler, né? Isso. As pessoas a ler para poder ter a liberdade de ler. Agora eu pergunto, isso não é antropocentrismo? Isso não é humanismo? Quer dizer... Porque você passa para o homem, agora é você contigo, é você que vai ler. Exato. Ou seja, não é mais aquela instituição, igreja, que lê a Bíblia para mim. Sou eu que leio, né? E isso só é possível por quê? Porque resgataram a cultura grega, pegaram a cultura grega e traduziram os textos gregos para as línguas vernáculas e colocaram uma Bíblia na mão de cada um. Então, o protestantismo, né, ele não aconteceria se não tivesse acontecido o Renascimento. Não, entendi agora a relação. Entendi. É como se fosse um braço, Zac? É como se fosse um desdobramento. Tá, não é um braço, entendi. Não. É um desdobramento, né? O Renascimento, ele é considerado por muitos, né, um período de degeneração moral, né? Você pode dizer, então, que a Reforma Protestante é função do Renascimento. Função? Função. Quando eu penso na função matemática, eu falo que isso aqui é... Tá, sim. Isso, sim, exatamente. No período do Renascimento, você tem, assim... Por exemplo, não sei se vocês já leram, né, a obra Decameron. Né? O Decameron é uma obra de comédia ao estilo grego, escrito no Renascimento, onde se tem no teatro, né, na interpretação teatral, sexo explícito. E isso era encenado na Catedral de São Pedro, em Roma. Né? Ou seja, isso aí é só arte, isso não é sacanagem, isso não é putaria, isso não é pornografia, isso é arte. Então, na arte pode. Então, você vê assim, há um declínio moral no Renascimento. De certa forma, a Reforma Protestante, ela é uma reação a esse declínio moral, mas ela usa também aspectos, né, muito fundamentais, que é essa ideia de que você pode, por exemplo, ler o texto, ter o texto, né, estudar o texto e ter as suas próprias ideias no texto. Eu não preciso mais me adequar, né, me baixar minha cabeça, né, para aquilo que... Leitura em latim, né? Isso. Então, você vê que tem o bom, o ônus, né, e o bônus, né? O ônus, né, a gente acabou tendo uma degeneração maior da moral, mas o bônus é que você teve uma possibilidade de dar mais individualidade e responsabilidade para as pessoas. E depois da Reforma Protestante que vai vir o Iluminismo. E depois do Iluminismo que vem a Revolução Francesa. Então, nós tivemos 4 revoluções. Né? Uma revolução estética, que é o Iluminismo, uma revolução ética, que foi a Reforma Protestante, uma revolução científica, que foi o Iluminismo, e uma revolução política, que foi a Revolução Francesa. Né? Você falou Iluminismo 2 vezes, né? Renascimento. Né? Falei, então, desculpa. Uma revolução estética, que foi o Renascimento, uma revolução ética, que foi a Reforma Protestante, uma revolução científica, que foi o Iluminismo, e uma revolução política, que foi
Revolução assassina. Aí a revolução, toda revolução política é uma revolução assassina, porque, né, tem aqueles que não querem e tem aqueles que querem. Mas uma... fazer, né? Mas veja, uma é filha da outra. Uma é filha da outra. De certa forma, a Revolução Francesa tem elementos da tradição protestante dentro dela. Né? Por quê? A Revolução Francesa rompeu, né, com o poder da igreja na França. Né? Sei lá, o primeiro, segundo, terceiro estado. Né? O primeiro estado é a nobreza, o segundo estado o clero, o terceiro estado é o povo. Né? E o povo sustentava os dois estados anteriores, né? A igreja e a monarquia. A Revolução Francesa é uma revolução que ela é laica, né? Ela tira o poder da igreja. Eu não sei se ela quer romper, né? Ela quer mandar para guilhotina, né, mano? Ela quer romper, mas claro, né? Ela quer mandar para guilhotina, ela quer dizer, tanto é que as carmelitas são parte disso, olha, as sem religião, né? E elas em nenhum momento se abdicaram da fé que elas possuíam, não. Então, eles queriam realmente acabar com a religião. Foi uma revolução também pautada na perseguição, né? Isso. Mas isso só é possível porque, antes disso, um monge chamado Lutero questionou o poder da igreja e ganhou. Ou seja, quando tem... As coisas vão acontecendo em função das anteriores. Isso, né? Exatamente. E lembrando que Lutero também é uma revolução. Então, o Lutero também tem muito sangue na mão dele, né? Porque teve muita guerra. Né? Não só dele, mas em muitos. Nele, Calvino também, os anabatistas, entendeu? Então, Revoluções são isso, né? Revoluções são processos violentos, né? Não tem uma revolução que não seja violenta, né? Então, assim, isso aí é bem importante para a história, né? Mas eu fiz essa digressão para quê? Para explicar que o iluminismo, nesse caso, então, ele é um filho, né? Ele é o fruto do renascimento da reforma. Né? O renascimento que traz de volta o homem para o centro e a reforma que questiona o poder da igreja. E aí vem o iluminismo, que é o quê? É o homem no centro sem igreja. Né? O homem no centro sem igreja nenhuma. Então, ele coloca o quê no lugar da igreja? A razão. Né? O iluminista é aquele que põe a razão acima de tudo. E aí é o iluminista que vai olhar para trás e vai falar assim, bom, até hoje nós vivemos em trevas. A partir de agora, chegamos ao século das luzes, né? Luzes da razão que irão nos iluminar. E daí vem o termo Idade das Trevas, né? Que é o termo utilizado pejorativamente, né, para falar da Idade Média. O que é o sofista nesse sentido? O sofista, ele vai dizer, olha, os pré-socráticos, eles viviam correndo atrás do próprio rabo. Eles viviam numa busca infrutífera por uma explicação que era impossível, que era uma fase obscura da busca filosófica. Para o sofista, quando ele passa a deslocar o interesse para o homem, ele fala, bom, agora nós vamos entender o que realmente importa. Porque assim, falar sobre água, ar, terra, homeomeria, isso é inútil na prática da vida cotidiana. O que importa é entender, na vida cotidiana, a vida daqueles seres pensantes, né? E daí vem o termo iluminista, ou seja, eles vão iluminar a filosofia para que ela foque, né, a sua preocupação na razão humana para entender o próprio humano, e não mais procurar uma explicação total de tudo, né? Então ela inverte, né? Ela inverte, né? Ao invés de tentar entender o todo, ela entende a parte, que é o homem, né? Mas ela faz com que o homem se transforme no todo da filosofia. Tudo bem? De boa. Bom, todos eles vão criticar a religião, né? E vão ter uma perspectiva, nesse caso, bastante ateística. Ateísmo aqui não deve ser entendido como ateísmo iluminista, né? Ou pós-iluminista, na verdade, né? Porque iluminista não é ateu, né? Ateísmo aqui é você começar, né? A característica que leva os sofistas a não comprarem, né,
as explicações religiosas, mas a questionar a religião. O problema de você questionar a religião nesse momento, né, é que isso é uma coisa muito pavorosa, né? Por quê? Porque as sociedades, nesse momento histórico, elas se fundamentam, né, na segurança dos deuses. Atenas só existe porque a deusa Atenas sustenta a cidade, né? E aí você vai lá e fala assim, não, essa deusa aí não existe. Cara, isso aí é uma coisa assim que causa pânico e terror nas pessoas, né? Uma vez que você não entende o mundo ainda de maneira científica, você ainda acha que o trovão, né, o raio que cai, é Zeus, né? Você ainda acha que o mar revolto é a fúria de Netuno, né? A fúria de Poseidon, né? Então, assim, você acha que se você sai para caçar e volta e a sua casa foi violada, né? Você não fez o sacrifício correto para Hestia, né? Então, esses deuses, eles são muito presentes na vida das pessoas. E questionar esses deuses é questionar a segurança das pessoas. Daí, assim, essa angústia tamanha até para condenar, né, aqueles que questionam os deuses em nome da segurança pública. Eu lembro até do episódio do martírio de Hus, do John Hus, que ele era muito próximo do rei. E o rei não queria que ele fosse condenado, né? Pediu, inclusive, para a igreja libertar ele. Não, eu sou rei, eu tenho poder. Aí o cardeal, arcebispo da igreja, não vou lembrar, disse por ele o seguinte, olha, tudo bem, você é o rei, você tem poder, mas a igreja tem o poder de excomungar você e dizer que você está em maldição. E aí o rei assustou, porque um rei em maldição era maldição para toda a cidade, né? E pode ser até que o rei, por exemplo, não levasse isso muito a sério, né? O rei, mas a população... A população, sim. Vixe, né? Um rei pagão, ele ia perder todos os poderes dele, né? Então é bem isso, né? Ou seja, você tem que ter um medo, né, de questionar essa religião. Não é um medo, assim, vamos dizer assim, irracional, no sentido que não existe uma motivação, né? Existe, né? Existe uma racionalidade que entende que o mundo ele funciona por meio da ação dos deuses e que questionar esses deuses seria questionar a ordem. E se você não tem ordem, você tem caos. E se tem caos, você não tem segurança, né? Então, em nome da segurança, você vai fazer condenações e até vai condenar à morte pessoas que questionarem os deuses, né? Isso é bem importante também. Só uma digressão aqui, né? Vocês sabem que na época da Inquisição, né? Principalmente da Inquisição espanhola, né? A Inquisição do Torquemada, né? Lá na Espanha, que foi a mais sanguinária, né? Muita gente morreu, né? Inclusive boa parte delas mulheres, né? Consideradas bruxas, né? Ou feiticeiras, homens também, né? Mas aí você percebe, você pensa assim, não, é um negócio, é uma mácula na história da igreja. Mas pensa bem, né? Nós estamos em 1500, né? 1450. Você está numa aldeia lá no interior da Espanha, né? Aí começa a acontecer um monte de peste, né? Um monte de problemas, né? Aí as pessoas começam a tentar arrumar uma explicação e entendem que a explicação ela acaba recaindo na bruxaria, né? Aí tá todo mundo ficando doente e tem uma mulher lá que não tá ficando doente, né? E por que ela tá ficando doente? Porque ela conhece as ervas, né? Ela conhece a medicina, né? Ela limpa a casa dela, né? Ou seja, não tem rato ali. E, bom, se todos nós ficamos doentes e ela não, o que essa mulher tem que nós não temos, né? E aí há um medo de que ela tenha poderes mágicos. E aí vem assim, se ela tem poderes mágicos, deve ser ela a razão do nosso infortúnio. E aí fica a questão, ou a gente lida com ela, né, e mata essa mulher, ou todos nós morremos. Então, se você olhar pela lógica, pela razão lógica do período, você vai ver que a Inquisição, ela não era algo ruim, ela não é algo sanguinário, ela é algo humanitário, né? Ela está matando pessoas para preservar
o resto. Né? Assim, eu sacrifico esse para que todo mundo não morra. Né? Por quê? Porque se tinha, né, essa mentalidade na época. Tudo bem até aqui? De boa, mas até hoje tem. A gente fala que a paz ela é precedida de guerra. Por exemplo, né? Aí fala assim, não, mas toda guerra ela é irracional. Bom, então deixa o Hitler tomar conta de tudo. Não, né? é isso aí, entendeu? Então Cruza os braços e vamos fazer, né? Vamos agora, colocar. a questão é o que motiva, né? O que motiva? É a busca da paz? É a busca da supressão de uma raça? Qual é o motivo? Então, né? Aí, claro, você vai se defender, né? E para você se defender, você tem que matar o alemão. Bom, não é nada, é a mesma coisa as cruzadas, né? As cruzadas estão defendendo os peregrinos cristãos que estão sendo mortos aos borbotões quando vão para a Terra Santa, né? Então, as cruzadas, elas são um movimento de defesa da fé cristã. Em frente a quê? Em frente a um perigo real que são os sarracenos, né? Que são os muçulmanos. Então, só para lembrar, né, que os atos violentos, né, eles têm uma razão de existir dentro de certa racionalidade. Estou falando isso por quê? Porque nós vamos ver nas próximas aulas o Sócrates morrer, né, condenado à morte, a beber um veneno, né, porque ele questiona os deuses da cidade. Mas Sócrates não estava certo? Estava. Mas ao questionar os deuses da cidade, ele coloca a cidade em pânico. Por quê? Porque ele acredita que a cidade começa a acreditar que um homem como Sócrates, que é um homem ímpio, vai acabar atraindo a ira dos deuses para a cidade. E nas mitologias gregas, nós sabemos muito bem que os deuses, eles são muito sacanas, né? Eles são muito pervertidos. Exatamente, né? São só uns humanos com poder, né? Ou seja, ele tem todos os defeitos dos seres humanos, mas são imortais, né? Bom, eles vão também criticar os sofistas, né, no geral. Vão criticar o conceito de verdade e de bem, né? Ou seja, verdade e bem tornam-se conceitos relativos. Destroem a imagem tradicional do homem, né? Qual que é a imagem tradicional do homem, né? De que o homem, ele é um ser que nasceu com um propósito, né? Com um destino, né? Uma finalidade, né? Não, o homem, ele é aí jogado no mundo, assim, e tem que fazer valer a sua força, né? E a sua capacidade por meio das suas habilidades, né? Então, eles tiram, né, essa visão tradicional do homem como parte importante do cosmos e colocam o homem como uma parte acessória. Consideram a virtude como objeto de ensino, isso aqui é bem importante, né? Ou seja, você não nasce virtuoso, você aprende a ser virtuoso, né? Isso aqui o Aristóteles vai concordar com isso, né? Olha, cristão também vai. Quem? Cristão também vai. O cristão? Sim, mas o Platão não. O Platão e o Sócrates vão falar assim, não, a virtude, ela não é aprendida. A virtude, ela é descoberta. Eu falo assim, a virtude, para Platão, né? A virtude depende do seu esforço de conhecer a verdade. Enquanto que para Aristóteles, não. O cara é escroto, né, mano? Tu acha que o cara vem o Platão com essa ideia aí de que... E faz todo sentido também, né, mano? Faz todo sentido, né? Ou seja, eu não posso praticar o bem se eu não souber o que é bem, né? Isso é o que o Platão diz, né? O que o Aristóteles vai falar? Olha, se você não souber que está praticando o bem, mas pratica mesmo assim, você é virtuoso. Então, o que o Aristóteles está falando? Que a virtude, ela não precisa ser consciente. A virtude, ela pode ser algo que você adquire pela tradição, né? Pelo hábito, pelo costume. Enquanto que para o Platão, não. Para o Platão, qualquer ação que não fosse uma ação conscientemente pensada, não era uma ação virtuosa, mesmo que ela fosse boa. Mas vamos entender. Então, para os sofistas, toda a virtude ela era objeto de ensino. Agora, o que é virtude para o sofista?
A virtude para o sofista é você transformar um ser humano, alguém, em um sujeito que por meio do discurso domina os outros. Isso é a virtude para os sofistas, né? A virtude do campeão, né? A virtude do herói. O que é o campeão? O que é o herói? O herói é aquele que vence as batalhas, né? Por que Hércules é um herói? Porque dão lá os 12 trabalhos para o Hércules, e o Hércules vai lá, ele mata o leão, pega lá a fruta mágica, ele limpa lá os estábulos do Estrabão, ele mata, né, a Hidra, né? Ou seja, ele faz os 12 trabalhos, né? E isso faz ele um herói. O herói é aquele que conquista, que luta e que sai bem sucedido, né? O sofista vai falar, isso aí que é o herói. Mas nós não vamos sair por aí caçando batalhas físicas, né? Mas nós podemos fazer batalhas discursivas, né? Então, a virtude do herói sofista é aquele que ganha o debate, né? Ganha o discurso, usando o método que for. Estava falando no começo aí da aula, né? Sobre o cara lá que ele ofende, né? Ele agride você. Isso é uma tática sofística. Quando você fica sem argumento, você começa a usar argumento ad hominem, né? Você começa a falar do cara. Muito utilizado isso, né? Você começa a argumentar, né? E você perde, né? Não tem mais argumento. Fala, mas você é um fraco do caramba, né? Você é feio pra caramba, né? Como um cara feio que nem você quer fazer argumentação aqui, né? Quando você tiver assim, umas 15 mulheres que nem eu tenho, você fala comigo. Como se tiver a boca limpa. Hã? Se tiver a boca limpa. Por exemplo, né? Quer dizer, você tá usando palavrão, mas o argumento, né? Vamos focar no argumento, né? Mas se você não tem mais argumento, você começa a atacar outras coisas, né? Você cria um espantalho, né? Você faz aquele argumento absurdo, né? Você fala, não, se for assim como você está falando, então como que vai ser o mundo? Vai ser um lugar terrível, né? Redefine a realidade, né? Para poder se encaixar no discurso. Não, assim, ó, eu defendo o liberalismo, né? Então quer dizer então que cada um vai fazer o que quiser. Então eu vou poder então estuprar quem eu quiser, né? Quer dizer, vai pro absurdo, né? Assim, né? Isso é o liberalismo, o conceito, né? Não, mas aí ele vai argumentando pelo absurdo, né? E vai enredando as pessoas, né? Falar, realmente, não dá para ser liberal, mesmo, tem que ser outra coisa, né? Então você vê, é uma luta, né? É uma luta do herói, o herói do discurso, né? Então a virtude não é a virtude da alma, né? A virtude interna, né? A virtude da moral, da ética. É uma virtude do debate, do combate, da vitória, né? Isso é muito importante. E é justamente aqui que nós vamos ter o contrário no Sócrates. O Sócrates é um mestre da alma. Da alma. Ele vai falar assim, olha, não importa se você é rico, poderoso, não importa se você é escravo ou se você é senhor. O que importa é você conseguir dominar as suas animalidades, né? As suas paixões. É aqui que reside a força do herói socrático. Enquanto que isso é totalmente revolucionário. Né? Por quê? Porque você vai transformar o sujeito que não é famoso, né? Que não é um expoente, em um sujeito muito poderoso. Porque ele é poderoso porque ele domina as próprias paixões. Tudo bem até aqui? De boa. Bom. Isso parece bem bíblico, né? Quando Paulo fala lá, né? Da carne e do espírito, né? A gente vai ver no Platão, né? No Sócrates, quando a gente começar a ler, a gente vai ver que o Sócrates, ele parece muito com o cristão. Por quê? Porque a nossa teologia cristã, ela utilizou o Platão para poder construir a sua Sócrates, não? Doutrina, a sua dogmática, né? Então, assim, o Sócrates, ele representará para o cristianismo o modelo de vida filosófica mais próximo possível do ideal cristão. Daí a ideia de que a gente vai ver no Sócrates elementos cristãos, né? Claro que isso é anacronismo, né? Por quê? Porque Cristo veio depois do Sócrates. Uhum. Então, para explicar isso melhor, é entender que o Sócrates foi utilizado como modelo
para o cristianismo. Não foi ao contrário. Sócrates foi utilizado como modelo. Então, nós somos cristãos socráticos nesse sentido, né? Somos cristãos porque acreditamos nas palavras do Cristo, né, e na forma como Cristo nos ensina a viver, mas, enquanto pensadores, nós somos socráticos, né? Nós vamos viver de acordo com a doutrina ética do Sócrates, que também está presente ali, né, no Paulo, está presente ali no texto bíblico também, mas mais incipiente, vamos dizer assim. Pensando dentro desse intervalo histórico, né, de quem veio primeiro e quem veio depois, sim, mas aí eu estava lendo agora, o Isaías, quando vai falar sobre Jesus, é interessante que ele só fala no passado, né? Um menino nos nasceu, um filho se vos deu, ele sempre fala no passado, coisa que ia acontecer no futuro ainda. Eu acho que é provavelmente porque ele está tendo uma visão, né? Mas assim, sim. E aí tem o texto bíblico que fala que Jesus é o Cordeiro, que Jesus, né, Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E aí, assim, aí a gente começa a elocubrar, né, fazer uma alegoria, de certa forma, né? Só, claro, que Sócrates é anterior ao cristianismo, então o pensamento cristão também derivou do pensamento socrático, mas quem estava mais por detrás disso aí já é uma construção, entendeu? Uma construção teológica em cima disso, de que Deus está por detrás de toda a história, quem está movendo a história, entendeu? Sim. Não, isso é verdade, né? Agora, o que é importante para a gente não cair no erro, né, do anacronismo é de atribuir, né, ao Platão elementos que não estavam no horizonte dele. Na época dele, sim. Na época dele, né? Eu acho que, por exemplo, essa questão do Isaías, por exemplo, a questão do texto bíblico, né, no Antigo Testamento. Será que Platão conheceu isso? Olha, a gente não tem nenhum dado histórico que comprove, que aponte para isso. Não tem nenhum dado, né? Não tem nenhum registro nas falas de Platão que são parecidos, né, assim, na forma textual, né, com aquilo que estava escrito lá nos textos hebraicos, né? Até porque a primeira tradução grega, né, ela é muito tardia já, né? Ela já era o período alexandrino, né? Já tinha morrido, né? Platão já estava morto, né? Estava morto há muito tempo, né? 120 anos depois da morte de Platão, né? Então, não dá para a gente falar que Platão conheceu o Antigo Testamento. Não dá para falar isso, né? Não tem nenhum elemento para falar isso. Mas também não dá para dizer que aquilo que está no Antigo Testamento também não estava em outros lugares, né? Você vai lá, por exemplo, nos Vedas hindus, você vai encontrar elementos que parecem ser elementos que têm uma certa conexão, tem uma certa semelhança com os textos do Antigo Testamento, né? E eles estão, assim, longe um do outro geograficamente, né? É porque essas ideias são ideias, assim, de uma espécie de sabedoria, né? De uma leitura sapiencial. E é normal que esses homens sábios, né, eles acabem chegando a certas conclusões mais ou menos parecidas, né? Então, do monoteísmo, por exemplo, né? Não nos consta que Platão ele tenha encontrado nenhum povo monoteísta na vida dele. Não nos consta, né? Mas que ele intuiu que o monoteísmo ele era uma verdade, isso sim. E isso parece que assim, acontece em vários lugares, né? Volta e meia, alguém tem essas ideias aí. Bom, os sofistas, então, eles eram considerados mestres da virtude, né? Ou seja, ensinar as pessoas a arte da virtude, que é a arte de ser um herói do discurso, né? Do diálogo, da retórica. Uma característica importante desses sofistas é que todos eles cobravam, né? Eles cobravam para poder ensinar. Nisso nós temos uma diferença muito grande com Sócrates. O Sócrates não cobra nada de ninguém para ensinar, não cobra. O Platão cobra, o Aristóteles cobra, que eles montam uma escola, né? Mas os sofistas, eles montam cursos, né? Cursos de formação de retóricos, enquanto que o Sócrates não. O Sócrates, ele não cobra, né? E os sofistas apresentam, né? São uma expressão da crise da aristocracia e da ascensão política de novas classes sociais, né? Crise da aristocracia por quê? Porque aqueles gregos, né, que entendiam que nasceram com bom sangue, né, numa boa família, né, numa boa classe social, eles
quando eles veem que pessoas que nasceram em classes menos, né, menores, né, subalternas, começam a ganhar poder na cidade por meio da técnica do discurso. Então, eles vão, de certa forma, inverter a lógica, né? Você não é nobre porque você nasceu nobre, você é nobre porque você tem habilidade, né, uma habilidade de diálogo, né, de discurso que suplanta a nobreza. Isso é bem importante, né? Porque não adianta você chegar aqui com seus títulos. O que eu quero ver é a sua habilidade. Seus títulos não valem nada, né? Essa é a ideia dos sofistas, né? Você vê hoje, né? Por exemplo, o cara chega assim e fala assim, não, eu tenho título, eu sou doutor, não sei das quantas. Formei lá na USP, na Harvard, né? Aí fala, bom, bela bosta, né? Vamos ver o que você faz aí, né? Faz aí. Você tem, né? É aquela crítica que todo mundo faz pro Olavo, né? Aí eu perguntei até para um colega, o Everton, Fred. Pô, o cara nunca passou pela universidade. Eu perguntei para ele assim, vem cá, mas o conhecimento está dentro da universidade? E aí foi aquele silêncio, né? Conhecimento está em toda parte, né? Hã? Conhecimento está em toda parte. Pois é, aí foi aquele silêncio. Não, mas ali é um ponto. Eu falei, pô, o cara não pode adquirir conhecimento fora da universidade, não? Não, mas o cara não tem um diploma, nunca se formou, não pode ser professor, não pode ser aquilo, é muito raso. E aí você começa a questionar, tá, ele é raso, quantas obras dele você leu, você entendeu o pensamento dele? Não, eu não li porque eu nem consigo. Eu falei, tá, cara, então não tem como você falar nada, não. Então, muita gente segue essa linha de que o conhecimento tá num diploma. Por exemplo. Isso aí é isso que eu tô falando, não tem nem como conversar com um cara desse. Ele não leu, não sabe nada, como que ele vai argumentar alguma coisa? Ele é um ignorante, e é um ignorante, assim, como é que a gente chama isso, né? Persistente, né? É o ignorante persistente, né? Ele é ignorante e persiste em ser. E olha que assim, e o Fred conhece, o Fred trabalhou com ele, é meu padrinho de casamento, o Everton, ele é biomédico, né? É biomédico, e aí, entendeu? Começa a ter uns conceitos, quando ele começa a desenvolver uma ideia, fala, cara, mas isso não tem, ó, tudo bem, você é da área aí da medicina, mas isso que você está falando não tem lógica, não faz sentido. Mas é biomédico, bela bosta, né? Entendeu? Bela bosta. Se você não fala as coisas dentro de uma lógica, dentro de um processo filosófico claro e conciso, seu diploma vale porra nenhuma. Não vale, é isso que eu estou dizendo, que o diploma não é sinônimo de conhecimento, cara. Entendeu? Não, e seu sofista tá certíssimo mesmo. Quantas pessoas no quartel tem assim, nego? Cheio de distintivo, de brevet que a gente fala, aí o cara se acha, vai lá e não faz nada, aí vem um cara, entendeu, humilde, faz uma instrução muito melhor. Eu tô cansado de ver isso. Mano. Verdade, né? Quer dizer, tem o cara lá que faz faculdade de mecânica, né? Aí quando o carro dele quebra, ele leva pro mecânico que é analfabeto para arrumar o carro do cara. Aquele que aprendeu no fundo do quintal, né? Que vale o seu diploma? O diploma vale para você ser uma elitezinha, né? Para você colocar na parede e falar, sou diplomado. Mas não tem valor, porque o valor tá naquilo que você consegue fazer, né? Não é naquilo que você tem como... Naquilo que você constrói. Por isso que o americano ele tem uma frase assim, né? Quando começa a discussão, né? Ele fala assim, how much money do you make, né? Quanto dinheiro você faz? Por exemplo. O que você produz? Mas é isso. O que você produz? Mostra a carteira aí, né? Quer dizer, o Elon Musk, por exemplo, né? Não tem faculdade, né? E aí os caras querem discutir com ele. Fala, cara... O cara inventou um carro que anda sozinho, mano. Quem? O Elon Musk, o dono da Terra. Então é bem isso, a gente vive num mundo bem disso mesmo, onde o diploma é a fonte do conhecimento. O diploma é o que nós chamaríamos aqui de uma aristocracia, né? É a aristocracia do diploma, né? Ou seja, você forma uma classe de elites aristocráticos, né? Que porque tem diploma, acham que por isso eles têm autoridade para falar e para falar o que hoje, assim, quando a gente fala em aristocracia, pensa em poucas pessoas, né? Pensa em poucas pessoas, só que hoje se difundiu, facilitou-se tanto o acesso ao nível superior, que, cara, é tanta gente com diploma, sem saber nada, que vira motorista de Uber, que fica cortando a grama, não é porque não tem vaga não, cara, é porque o cara não tem o conhecimento suficiente, ainda que possua um certificado de nível superior. Sim, sim. Para ingressar numa empresa. É isso mesmo. Então, assim, essa nova, né, essa nova forma de aristocracia diplomada, né,
E o cara fala, não, mas não é aristocracia, porque eu fui lá, eu estudei, eu me dediquei, eu consegui o diploma. Beleza, cara, mas assim, o que vale no final das contas é o que você produz. Não é o que você conquistou para trás, é o que você produz. Né? Olha, você... eu vi uma reportagem, 2 reportagens, cara, que 89% dos alunos que se formam em direito, que prestam o concurso da OAB, não passam. São reprovados. E que bosta, né? Tá certo. Questionar o concurso da OAB, eu já questiono que para mim não devia nem existir, mas aí é uma outra briga. Mas se tratando de conhecimento, mas peraí, você foi aprovado na faculdade, em todo o teu curso superior, isso quer dizer que você adquiriu nota suficiente, conhecimento suficiente para ser aprovado em todas as matérias do curso. Sim. E você vai prestar um concurso que faz menção às matérias do curso que você fez e você não consegue passar, a maioria, a cada 10, 9 reprovam. E olha só, né? Não é uma prova difícil, é uma prova básica. Sim. A prova do OAB é uma prova básica. Básica para quê? Básica para alguém que formou em direito. É uma básica. Ou seja... Aí, então, que conhecimento foi adquirido na universidade? Por aí. Aí você vai vendo, né? Que a crítica do sofista tem razão de ser. Né? Ou seja, cara, seus títulos, a família que você nasceu, o seu nome, sobrenome, isso não vale nada. O que vale é aquilo que você é capaz de fazer. É capaz de fazer. E no caso dos sofistas, é aquilo que você é capaz de convencer, porque eles são filósofos que estão focados, né, nessa questão política. Aí, lá no nosso no Congresso Nacional, né, tem lá deputado que é doutor, tem deputado que é semi-analfabeto. Ué, os dois valem a mesma coisa. Por quê? Porque os dois conseguiram, por meio, né, dos seus meios, voto suficiente para chegar lá. Então, olha só, né, eles possuem, né, de certa forma, aquilo que o sofista vai chamar de mérito. Isso é o mérito, né? O mérito deu. É que eu não gosto muito do sistema político brasileiro, entendeu? Rodrigo Maia tem 70 mil votos. Independente disso. Votos. Sim, entendi o que você falou, né? Porque tem cara lá com 20 mil votos e tem cara lá com 1.800.000 votos. Sim, mas é a regra do jogo, né? Ou seja, a regra jogou a regra do jogo. Na regra do jogo, mesmo que você pegar 2 caras com a mesma quantidade de votos, pegar 2 caras que tem lá 200 mil votos, um deles pode ser um doutor, o outro pode ser um semi-analfabeto. Isso, sim, beleza. E esses caras, eles conseguiram a mesma vitória, né? Tiveram o mesmo êxito. Tá no mesmo degrau. E isso aqui é bem sofista, ou seja, olha só, não importa se o cara ele tem uma formação, se ele veio de família política, ou o cara o que importa é que ele, na sua prática, chegou nesse teto e o outro, sem nada disso, chegou no mesmo. Ou seja, os dois são igual. Se eles vão conseguir fazer um mandato igual, né? Se eles vão aí para frente, não sei. Mas nesse ponto, não tem diferença, né? Então, eles são os sofistas, né? Eles são os primeiros a propor fundamentalmente que o mérito seja o elemento principal da vida política. Meritocracia, ou seja, você tem que saber fazer e fazer bem. Caso contrário, você não tem valor. Seu valor não está naquilo que você fez, mas naquilo que você faz. No passado eu fui um grande orador. Você não é mais? Então você não vale mais nada. Por quê? Porque quem vale é quem faz, né? Nesse sentido. Os caras são... às vezes você passa uma ideia de que, sofisma... Sim, mas os caras também não eram bobo não, né, mano? Não dá para dizer que é tudo negativo, né? Existe uma contribuição positiva muito importante dos sofistas, muito importante, né? Mas também tem o lado negativo, também tem os erros, né? Então a gente tem que caminhar com os dois. Aqui só para a gente ir já ir concluindo, né? Então nós vamos passar rapidamente agora pelos sofistas que nós estudamos para responder essas 2 perguntas, né? A pergunta: o que é o bem e o mal para o homem? E qual é a virtude para o homem, né? Então, primeiro, né, qual é a noção, né, de certo e errado, e segundo, qual é a noção de ética, né, de caminho que o homem deve trilhar para chegar àquilo que ele considera virtude, né? Lembrando que virtude aqui, né, é a sua habilidade de ser um bom
orador. O Protágoras, né, ele vai dizer, o indivíduo, né, o homem é a medida de todas as coisas e, portanto, também do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, mas está vinculado pelo critério de utilidade, né? Lembram disso? Uhum. Quem determina o que é certo e errado sou eu. Sim. E o que é certo e errado é aquilo que é mais útil para mim. Então, aquilo que é útil agora pode ser certo, mas se esse útil não for útil depois, aquilo que é certo agora pode não ser depois, né? Quer dizer, O pensamento do revolucionário, isso. Por que o Olavo fala, né? Por que o comunismo ele nunca morre? Porque ele muda a todo momento. Ele configura, ele se adapta a todo momento, né? Ou seja, ele vai utilizando. Nós não gostamos de empresário. Mas se os empresários nos apoiarem, bom, a gente gostou dos empresários desde sempre. Né? Então, é aquilo que é útil, né? Se adequa àquilo que é útil. Se adequa àquilo que é útil para a causa. Exatamente, né? Por exemplo, você vai criticar o feminismo, né? Mas é impossível criticar o feminismo. Por quê? Porque o feminismo muda a cada momento, né? Ele vai se adequando a cada momento. Não, mas o meu feminismo... feminismo... Aí fica difícil, mas você vai... Por exemplo, feminismo, ele é ruim. Mas aí ela fala assim, mas a sua mulher, ela só estuda porque a sua mulher, ela só está no exército hoje por causa do feminismo. E aí é tanta coisa que, assim, é impossível, né? É impossível você criticar, né? Que é bem o estilo sofista isso mesmo, né? E o que é a virtude para o Protágoras? A virtude é a força da razão com a qual pode se tornar forte o argumento mais fraco e busca o útil para a cidade. Veja bem, então, transformar forte o argumento mais fraco, né? Transformar a mentira em verdade também, mas sempre pensando na utilidade. Utilidade. Olha, vai vir uma vacina aí, essa vacina, ela é 90% eficaz. Isso é verdade? Não. Mas é útil? Talvez seja. Então, você vai mentir em nome da utilidade, né? Em nome da esperança, né? Em nome de uma possibilidade de uma pacificação, né? Isso é o que o Protágoras ensinava. Assim, é antiético? Mas tem, assim, uma bondade aí, né? Tem, assim, um elemento aí que vale a pena, né? A gente pensar sobre isso, né? Por vezes, a gente vai acabar usando esse mesmo argumento, né? Não é... Vou falar uma coisa aqui que não é bem verdade, mas é melhor agora, sim, do que, né? Do que falar a verdade e acabar tendo um problema, né? Essa mulher fala assim, amor, tô bonita. Você não acha que tá, né? Vai falar, putz, né? É mais útil falar que tá. Não, mano, você não arruma treta não, mano. Aí, tá vendo? E os sofistas, cara, é aquela loucura, né? O que é bom pra mim não é bom pro outro. Isso. Não é? Exatamente. No caso do Protágoras, né? O que é bom é aquilo que é útil. Né? Pra então, todo mundo, né? Então ele tem um padrão, né? Ele tem um padrão. Tô dizendo no caso dos sofistas. Já era diferente. Então, o Protágoras é um sofista, né? Então, assim, para o Protágoras... Tô viajando aqui. Para o Protágoras, né? O padrão da verdade é a utilidade. Aí você tem o Gorgias, né? O Gorgias. E o Gorgias já é um pouco diferente, né? Ele já é um pouco mais, assim, extremado, né? Para ele não existe bem e mal, não existe verdadeiro e falso, não existe nada, e mesmo que existisse alguma coisa, nós não poderíamos conhecer aquilo que existe, porque é muito grande para a gente conhecer, né? E mesmo que fosse possível conhecer, nós não conseguiríamos comunicar isso, né? Então você pensa assim, olha, o Gorgias vai falar, Deus existe? O Gorgias vai falar, não, Deus não existe. Mas se Deus existisse, você não conseguiria conhecê-lo totalmente. E se você conhecê-lo totalmente, você não conseguiria falar de Deus de maneira total. Porque aí tem um problema do limite da linguagem, né? Portanto, se você não pode falar de Deus de maneira total, então qualquer coisa que você for falar de Deus vale. Qualquer coisa. Esse aí é bravo, né, cara? É isso aí que eu tava falando, é porque eu decorei mais
Eu lembro mais desse Esse aí, caso meu aí. irmão. É o negócio do estrupo lá, né? Que a gente. Pedofilia. Exatamente. Que a gente conversou no Exatamente. final. Eu decorei mais isso aí. Lembrei, né? Quer dizer. Por exemplo, né, ó, pro Protágoras, o estupro ele pode ser útil. Por exemplo, sei lá, ter um filho. Nenhuma mulher quer ter uma relação comigo. Então eu forço uma mulher a ter uma relação comigo para gerar um filho nela. E esse filho herdar as minhas terras. Para mim isso foi útil. Então esse estupro, ele teve uma razão virtuoso, entende? Para o Protágoras, né? Júlio César fez Gorgias, isso, né, com a irmã, né? Vários, né? Isso acontecia direto, né? Já o Gorgias vai falar assim, não, olha, não existe erro ou acerto no estupro. Ele é o que ele é, ou seja, ele é apenas um ato de ação humana, né? Então, tanto faz, né? Contanto que ninguém te pegue, né? Contanto que ninguém saiba, ou que ninguém te faça mal, né? Você estuprará quem você quiser, a hora que você quiser. O golpe é válido. O golpe é válido. Você coloca lá uma boa noite Cinderela, vai embora, falou, bom, ela não sentiu nada, eu me satisfiz, tá tudo certo, bola pra frente, né? E aí é isso aí, né? E aí, olha só, o Gorgias vai falar, qual que é a virtude? Né? A virtude é a retórica, ou seja, né, a capacidade de usar a palavra e o discurso e de desfrutar a capacidade de sugestão e de persuasão com fins próprios. Que fins próprios é esse? É o meu benefício, né? Então, ao invés de pensar no útil, o Gorgias pensa naquilo que eu quero, no desejo. Né? O que eu quero? Eu quero transar com aquela mulher. Mas aquela mulher, ela é esposa do outro cara lá. Não, mas eu quero isso. Então, se eu puder persuadi-la, né, a deitar-se comigo, tudo bem. Eu sou um mestre, um herói retórico. Você tá falando de um cara aí bem bíblico, hein? Um personagem bem bíblico aí agora, hein? Davi. Tô falando de quem? Davi. Por exemplo, né, o Davi, nesse ponto, né, não foi... a Betseba, né? Betseba não foi útil. Não tinha utilidade nenhuma ele ficar com Betseba. Mas tinha o desejo. Nasceu Salomão. Mas assim, tinha muitas mulheres, né, à disposição dele. Ou seja, não, Mas ele não tinha essa ideia do filho. O Salomão não, eu entendi. Eu só brinquei, eu entendi. Utilidade, sim. Era só o desejo carnal. Exatamente, né? Mas por que Davi ele faz isso? Porque ele usa na cabeça dele, né? Ele é um argumento sofístico, né? Que é assim, eu sou rei, né? Eu mando isso tudo. Ela é gata. Ela é gata, ela se mostrou para mim. Ele é um soldado, ele vai para a guerra mesmo. Então, assim, ele criou toda uma engendração na cabeça dele, né? Que levou ele, né, para justificar a ação dele, né? Exatamente, né? Tanto que quando o profeta vai falar para ele, olha, havia um homem que tinha 100 ovelhas e o outro que tinha uma só, e aquele que tem 100 pegou. Aí ele fez, né, a conexão da lógica, né, da virtude, né? Assim, puta, errei. Errei. Mas ele falou que não, o mandado ia matar, né? Alguma coisa assim, né? Veio toda a ética, toda a moral, né? Bom, mas cheio de moral, Mas é bem isso mesmo, né? Ou seja, o Davi, ele foi vítima do engano, a gente vai falar sobre isso já não, é na outra aula, né? Do engano da ignorância do raciocínio sofístico, né? Esse raciocínio nihilístico, né? Para Davi, quando ele pegou a Betseba, era como se Deus não existisse, né? Da mesma forma pra gente, né? Quando a gente peca hoje, quando a gente vai pecar, é como se Deus não existisse pra gente. A gente meio que apaga Deus naquele momento. Deus existe, mas eu quero fazer isso, né? Eu vou lá e faço. Bom, o pródigo de Cleos, né? Interpreta o que é o bem e o mal, né? Ele interpreta em chave utilitarista, né? Então ele usa a mesma ferramenta, né? A moral e particularmente o conceito de bem. Então a moral é útil e o bem é aquilo que é bem para mim, né? Pode falar assim, olha, um assaltante vai lá e faz um assalto num banco. Aquilo que ele fez é virtuoso? Bom,
Pegaram ele? Não. Ele conseguiu dinheiro? Conseguiu. Ele está desfrutando dinheiro? Está desfrutando dinheiro. Então ele é um bom ladrão. Ou seja, ele é um ladrão virtuoso. Né? Na figura do pródigo aqui. E aí ele vai dizer o que é, então, o que é a virtude. Né? A virtude é o conhecimento da arte da sinonímia. Lembra o que é sinonímia? Não lembro, não. É a arte de você criar sinônimos para as palavras. Lembrei. Então você vai enfeitando o discurso, né? Enfeitando o discurso. Tem muita gente, tem muito pregador que faz isso, né? Você vai pegar assim, a pregação do cara tem 1 hora, mas se você tirar todos os sinônimos, todas as repetições que ele faz, o sermão dele fica 5 minutos. Ele fala, mas a mensagem dele não é uma mensagem que tinha tanto para ser falado, né? Às vezes vira stand-up. O stand-up, deixa eu ver. Stand-up eu acho que entra numa outra categoria aqui, porque o stand-up ele tem uma outra finalidade. O stand-up não tem a finalidade de te instruir, né? De te ensinar. A finalidade do stand-up é de fazer você rir, né? Nesse ponto, entendi. Não necessita, né? Agora, por exemplo, num sermão, numa pregação, o cara tem que te ensinar. Pega, por exemplo, o sermão lá do Caio Fábio, né? O Caio Fábio, ele prega lá 1 hora. Mas, cara, ele usa tantos sinônimos, tantas repetições, que você conseguiria ter acesso ao conteúdo do sermão dele com 10 minutos. É uma arte, né? É uma arte de você enrolar, né? Enrolar. Bom, nós temos o Hípias e o Antifonte. Eles vão dizer que a verdade, né, é aquilo que está conforme a lei da natureza. Então, esse aqui já é um sofista, né, naturalista, né? A verdade está conforme a lei da natureza. Opinião é aquilo que está conforme a lei positiva, enquanto a primeira natureza oferece firme referência ética e leva ao igualitarismo, a segunda leva à discriminação entre os homens. Né? Então, aqui é importante lembrar, porque esses caras aqui, eles são os fundadores do direito, né? Do estudo do direito, né? O que é a lei da natureza? Né? São as pulsões naturais dos homens. Né? Então, direito à liberdade, o direito a você se alimentar, a se proteger, a reproduzir, né? A ter propriedade. Né? Esses são os direitos naturais dos homens. Né? O direito daquele que é mais forte dominar o mais fraco, né? Daquele que corre mais chegar primeiro e, por isso, conseguir as melhores coisas. Né? Então, é a lei da natureza de valorizar aquilo que é natural nos homens. Né? O que é a lei positiva? Né? A lei positiva é a lei escrita, é aquela lei que a gente constrói para produzir uma espécie de ordem social. Né? Ordem social. Então, ao invés de ser aquele que chega primeiro ganha a melhor comida. A gente faz assim, olha, vamos instituir a lei de que os mais velhos vão ser atendidos primeiro, depois as crianças, depois as mulheres, por último os homens. Né? Isso é contrário à lei natural. Deu para entender? Repete de novo, eu viajei aqui agora. Então, seguindo a lei natural, é assim, vamos supor que você tem um hospital que vai fazer atendimento, vai fazer vacina, por exemplo. Quem é que deve ser vacinado primeiro, segundo a lei natural? Bom, aqueles que chegarem primeiro lá. Ou seja, aqueles que forem os mais fortes, os mais rápidos, os mais inteligentes, os mais capazes. Isso é a lei natural. O que é a lei positiva? É quando o Estado constrói leis para que esses que são naturalmente mais fortes, né? Mais capacitados, eles não consigam, eles não prejudiquem quem é menos. Tudo bem?
Beleza, entendi. Então, lei positiva. A lei positiva é não matarás. Isso é uma lei positiva. Mas essa lei positiva, ela vale para quem? Ela vale, perdão, ela é mais, como vou dizer? Ela é mais benéfica para quem? Para quem é mais fraco ou para quem é mais forte? Para quem é mais fraco, né? Para quem é mais fraco, né? Ou seja, a lei positiva, ela não vai de acordo com a natureza. Ela vai de acordo com uma outra razão, né? Com uma outra proposta, né? Que é a proposta de você tentar construir uma espécie de equidade, né? E da igualdade na sociedade, né? Ó, vamos proteger o mais fraco, impedindo que o mais forte exerça sua força sobre o mais fraco. Para o Hípias e o Antifonte, isso é errado. Errado. Para o Hípias e o Antifonte, os mais fortes deveriam sempre ter a primazia sobre os mais fracos. A cada setor, né? Ou seja, o mais forte, o político mais hábil, ele tem que ser muito mais honrado do que o político menos hábil. O voto do político hábil tem que valer mais. Entendi. Eu entendi, mas de qualquer forma, para mim, as duas formas estão erradas, porque você, de qualquer forma, vai estar privilegiando um grupo de pessoas, né? Ao invés, em detrimento do indivíduo, né? Você coletiviza e deixa o individual de lado. Vamos ali coletivizar. E toda vez que vai coletivizar, para mim, é um equívoco, entendeu? De uma construção de um Estado. Então, mas o Hípias, ele é muito mais próximo dessa ideia de indivíduo, né? Porque, assim, ó, se esse indivíduo ele tem mais valor natural, ele merece mais. E qual que é o valor natural dele? Ah, ele é mais forte, mais inteligente, ele é mais ágil, ele é mais sagaz, ele é mais, sei lá, né? Você entende? Ou seja, é você valorizar aquilo que é natural nos seres humanos. Quando a gente pensa, por exemplo, né? Por vezes, né, a gente acaba criando leis que privilegiam pessoas que produzem menos do que as pessoas que deveriam produzir. Um exemplo, cota racial. Então, na cota racial, né? Eu tô lá, no meu mestrado teve cota racial. Teve um aluno que não entrou no mestrado porque ele conseguiu uma nota maior do que as cotas, mas ele ficou na cota, ele não conseguiu entrar. Aí o aluno que entrou no lugar dele é um aluno assim, que ele produz quase nada. Assim, tem uma série de limitações cognitivas que o outro poderia ter produzido muito mais, né? Então, o IP está falando, olha, que coisa mais horrível isso, né? Você fez com que o cara que era mais capaz perder a vaga para o cara menos capaz. Então, o que ele vai falar? Fala assim, olha, o que nós deveríamos deixar é que a lei natural regir, né? Ela regir, tá certo? Rija os comportamentos, né, as ações da sociedade, porque assim haverá mais igualdade. Que igualdade é essa? A igualdade da natureza. Eu nasci com essas habilidades, portanto, Deus me fez assim, e eu devo usar essas habilidades. Isso para Hípias é igualdade. Igualdade não é você igualar todo mundo por baixo, né? Mas é igualar todo mundo dentro das capacidades. Se eu tenho essa capacidade, eu tenho elas, você tem as suas. Você vai usar as suas, eu vou usar as minhas. E aí a gente sempre vai viver, né? E aí o que é a virtude, né? É viver segundo essa natureza. Tudo bem até aqui? Tudo beleza. É o último a descansar, né? Que eram os erísticos e os sofistas políticos, né? Aqui são dois grupos que eles colocam juntos, né? E o que esses dois grupos eles propunham, fundamentalmente, né? Dessacralização da religião. A religião não tem valor. Fazem uso instrumental e ideológico da retórica conquista do poder, ou seja, né?
treina os jovens, né, para poder ser bons políticos, não que eles são bons políticos, né, mas eles são políticos, pessoas que convencem o povo, né? Ou seja, pessoas que têm a arte da oratória. E eles deformam a técnica da antilogia para construir sofismas capciosos, né? O que é a antilogia? A antilogia é aquela técnica do Protágoras de tornar o argumento do mais fraco mais forte, né? Para quê? Para que esse argumento seja mais útil para a sociedade. Os erísticos, eles vão tornar o argumento do mais fraco mais forte somente pelo prazer de fazer isso. Não tem utilidade nenhuma nisso. É só para ver o circo pegar fogo. Né? Então, eles são o quê? A parte mais degenerada. São esses aqui que nós vamos criticar mais, né? São os caídos. São os caídos, né? O problema da sofística são esses dois aqui. É o erístico e o sofista político. Não é que os outros não tenham problemas, mas é que eles têm problemas e têm soluções, né? Esse aqui só tem problemas. Só tem problema. Esse aqui é o PT, PCdoB, PDT. Por aí, né? É a parte mais baixa, né, da sofística, né? E aí é o que ele vai falar. A vontade do mais forte deve sempre se opor, impor, né, a vontade do mais fraco, pelo simples prazer de se opor. Né? Bom, gente, por hoje, então, a gente fica por aqui, porque foi bastante coisa. Beleza. E na hora que vem vai começar o Sócrates, tá? Aí, para os